E ela tem como subtítulo O Princípio das Dores. Tem muita gente alarmada, admirada com esses acontecimentos e assustadas de alguma maneira. E as perguntas são as mais variadas possíveis. Perguntam para mim diretamente pessoas da rua, pessoas da igreja, pessoas não crentes, ex-colegas meus, professores aí da rede pública de ensino, que tem contato comigo pela internet, gente tudo muito curiosa, familiares lá em Brasília, muita gente. Dentre as várias perguntas que chegam para nós, as mais comuns, dentre as mais comuns, né, esse vírus aí foi o capeta que mandou? Esse mal aí é o último? Será que é o fim do mundo mesmo? Olha esse vírus aí agora, que mal terrível, agora o mundo acaba, né, pastor? É que o mundo acaba, a gente não tem dúvida, mas não é necessariamente por causa desse vírus, não, né? Amém, muito bom. Excelente. E diante disso, meus amados, a gente vê o quanto o nosso povo, ora, é mal instruído com relação a essas coisas, e também, em consequência disso, recebe muita informação desencontrada, muita informação que não diz respeito à realidade bíblica, né? Que é aquela que deve reger mesmo tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente acredita enquanto servos de Deus. E a melhor maneira da gente combater tanto ensino no meio da gente, alguns desses ensinamentos nem um pouco condizentes com a nossa fé, a melhor maneira de conviver em meio a eles, porque eles não vão desaparecer, e a melhor maneira de lidar com toda essa confusão é por meio de um conhecimento adequado acerca das verdades bíblicas que regem o conjunto de crenças que nós temos. Amém, amados? Como diz um ditado muito comum no meio dos irmãos, o melhor remédio contra a mentira é a verdade, né? Conhecendo a verdade, ninguém será tapeado pela mentira, né? A gente só acredita numa mentira enquanto não tem conhecimento da verdade, né? Então, começando hoje, e isso vai longe, nós começamos agora, dia 14 de junho, e vamos invadir o mês de julho com essa série de sermões, e ela deve terminar lá pela segunda metade do mês de julho. Olha lá se não chegar a agosto, viu? Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque nenhuma palavra proferida aqui vai ser em vão. Amém, amados? Hoje a gente vai trabalhar os versículos de 1 até o 14. Então, Mateus 24, de 1 a 14, diz assim o texto: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diga-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vejam que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vejam, não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então vocês serão atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos lá, amados. Reta final dos dias do ministério terreno do Senhor Jesus. Logo, poucos dias depois desses acontecimentos, ele vai ser preso e crucificado. E provavelmente nessa que tenha sido a última viagem dele a Jerusalém, conforme o Evangelho de Mateus, os discípulos estão maravilhados com as construções, com as grandes pedras do templo, e mostram para Jesus como quem diga: olha, Senhor, o que tem sido feito nessa terra em homenagem ao Senhor, em reverência a Deus. Conforme Deus tem determinado, aqui em Jerusalém tiveram-se o cuidado de manter o templo no lugar que o Senhor mandou construir, com todas as coisas, os utensílios, os objetos, do jeito que o Senhor mandou, para realizarmos o culto, os sacrifícios, do jeito que o Senhor determinou que fosse feito. Olha que templo suntuoso, olha que coisa linda. Olha, Senhor, o tamanho dessas pedras. Porque era uma construção realmente fenomenal. Para a época, então, algo muito além do tempo. Houve um templo magnífico, muito elogiado, que foi o primeiro deles, o que Salomão construiu. Esse foi destruído. Nos dias do rei Josias foi feita uma reforma do templo bem judiado, deram uma baqueada ali. Aquela famosa reforma de prefeitura, sabe como é que é, né? Uma rebocada com barro, passa um cal nas paredes. Mas era o que dava para fazer nos dias do rei Josias. O povo olhou, chorou, né? Quem conheceu o antigo templo e viu aquele reformado ficou meio triste. Ele ainda experimenta algumas outras destruições. Até o século I a.C., quando um governador da Judéia chamado Herodes o Grande, que nem judeu era, antes era um lacaio do Império Romano que governava ali o povo judeu, exatamente como um bom político, para conseguir estabelecer um bom relacionamento com o povo, constrói aquele templo dos dias de Jesus. O culto já estava completamente comprometido. Se o culto tivesse sendo prestado adequadamente, ele podia ser feito debaixo de uma xoxazinha de palha, debaixo de um galho de pau. Não precisava daquele templo, aquela coisa suntuosa, no qual Jesus adentra com a chibata na mão, virando mesa de cambistas, derrubando gaiola, enxotando animal, botando para correr, e chamando aqueles cambistas de salteadores. Olha, está escrito que essa casa será casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de ladrões, né? Vocês conhecem a passagem, né? Então Jesus está condenando as práticas daquele povo, o estrago que foi feito no culto que o Senhor determinou que fosse feito ali. Então a beleza do templo, o tamanho das pedras, aquilo já não tem o menor valor. E por causa disso o Senhor dá essa resposta aí do versículo 2 para os discípulos. Vocês estão vendo tudo isso aí? Pois eu digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É claro que isso foi meio decepcionante para os discípulos, né? Isso não foi algo agradável de se ouvir. Mas acendeu neles uma luz que, com toda certeza, é a que nós temos acesa em nós aqui hoje. Uma certa curiosidade com relação a quando e como essas coisas aconteceriam. E agora eles começaram a entender também dois segmentos de uma mesma palavra, ou dois tempos de cumprimento de uma mesma palavra. Essa destruição que viria, assim como o próprio fim do mundo propriamente dito. Quando Jesus se refere a que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele está fazendo uma afirmação de algo que aconteceria em breve, ali 30 e pouquíssimos anos, 32, 34 anos depois de quando ele está falando isso aqui. Mais ou menos. Jesus vai ser crucificado entre os anos 26 e 30, mais ou menos.
vamos botar aí no máximo 40 anos depois que Jesus disse isso aqui, se cumpre essa profecia. O Império Romano invade Jerusalém, destrói a cidade inteira e o templo também. E realmente não resta pedra sobre pedra que não seja derrubado. Alguém pode perguntar, e aquele muro das lamentações que tem lá em Jerusalém, que o povo fica lá rezando dia e noite sem parar? Sim, ficou aquele pedacinho ali. Mas ainda há controvérsia sobre ele, que existe uma suspeita de que tenha sido derrubado também e alguém tenha reconstruído lá pelo tempo dos cruzados. O pessoal que estuda história, que gosta de assistir filme, já deve ter visto algum filme sobre as cruzadas ou os cruzados, tanto faz, vão achar das duas maneiras. De qualquer maneira, foi tudo destruído. Amém, amados? Estão entendendo? Entra para o versículo 3. A gente precisa atentar para alguns detalhes aí bastante interessantes acerca desse, o princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular. Agora prestem atenção, amados. Há uma conversa aí que não envolve as multidões. Quem foi que se aproximou do Senhor Jesus? Apenas os discípulos. E é o que nos parece com um certo cuidado de que não tivesse mais do que apenas esses discípulos naquele momento. O texto faz questão de enfatizar que, em particular, ou seja, somente eles vão a Jesus indagá-lo com relação àquela palavra que ele disse instantes atrás e que está martelando na cabeça deles. Ora, quando vão acontecer essas coisas? Primeira pergunta, com relação a essa destruição do templo. E a gente vai ver na semana que vem Jesus dando ideias acerca disso daqui. Quando virem o abominável da desolação, ou seja, o templo sendo destruído, sendo profanado, conforme Daniel tinha falado, e já havia acontecido uma vez, 167 anos antes, ano 167 a.C., quando o templo foi profanado uma vez. Agora, no ano 70, ele vai ser profanado mais uma vez. E muito em breve nós também veremos o santo templo de Deus, os corações humanos, onde o Senhor está, onde o Espírito Santo reina, também sendo invadido por uma deturpação de pregação por alguém que pretende ser Deus sem o ser. A manifestação do próprio anticristo, que é impossível que nós digamos como exatamente vai ser. É estranho quando alguém aparece sugerindo que vai ser assim e tal. Não dá para dizer, nós não temos essa informação. Só temos uma convicção: os eleitos de Deus, quando se depararem com ele, vão identificá-lo. Amém, amados? Os eleitos de Deus vão reconhecê-lo. Quem não for, infelizmente, não irá reconhecê-lo e ainda irá se submeter a ele e adorá-lo, como se ele fosse o próprio Deus. Mas isso fica para a pregação da semana que vem. Por hora, vamos continuando aqui. Primeira preocupação deles: quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá? Os discípulos estão pedindo um sinal. Como é que a gente vai saber disso? Então ele vai falar do abominável da desolação. Ele vai falar, olha, quando vocês virem Jerusalém sendo sitiada, ou seja, os exércitos romanos chegando. Quem tiver lá na laje da casa, não desça para pegar nada não. Dali mesmo, tira no mundo. Quem tiver no campo, não volte em casa a pegar alguma coisa não. Do campo mesmo, vaze. Ore para que isso não seja no inverno, porque fugir na neve é terrível. E também para que não se dê no sábado. No sábado está todo mundo em casa, tranquilo, então ia ser terrível. Ainda, ai das grávidas, das que estiverem amamentando. Imagine só você fugir, ora com um buchão, ora com um menino pendurado no peito.
Para mulher não é para ser brincadeira o negócio. E nem para homem também, né? Que a hora que a coisa apertar tem que jogar os dois. Mulher com o menino tudo nas costas e ver se dá conta de correr. O Senhor dá, vocês vão ver que o Senhor anuncia algumas coisas, alguns sinais que vão identificar aquela primeira destruição. A de Jerusalém ali no ano 70. Mas nós vamos ver também ao longo desses dias que por meio desses sinais que serviram para os irmãos identificarem aquela primeira destruição, inúmeros sinais vêm sendo dados para que a gente identifique a próxima, que é a última, a vinda do próprio Senhor Jesus para buscar sua igreja. E vocês vão ver nessa série de mensagens que tudo quanto é sinal que poderia ter sido dado já foi dado, ou está sendo dado. De maneira que não aguardamos mais novidade nenhuma acontecer, para que então possamos dizer que agora o Senhor vem. O que? Coronavírus? Agora Jesus vem. Só faltava esse coronavírus mesmo. Não, amados. De maneira nenhuma. Pestes como a desse coronavírus, desde que o mundo existe, acontecem. Coronavírus não é nem um bicho de 7 cabeças, não. É apenas mais um entre tantos outros que já tivemos. O que surpreendeu a humanidade nessa ocasião agora foi o despreparo da humanidade e não a potência do vírus. A última vez que isso aconteceu, há 102 anos atrás, em 1918, a ciência era bem atrasada, os recursos científicos de laboratório, de medicamentos, eram praticamente uma piada em vista do que se tem hoje. Então, que talvez a gente possa dizer que o cientista tenha sido pego de surpresa, porque talvez ele imaginou que tudo que ele conhecesse, todas as ferramentas que ele tivesse, fosse suficiente para que uma coisa dessa não acontecesse mais. Não obstante, Deus deu mais uma vez o seu jeitinho de mostrar para o cientista que ele é Deus. E que a ciência, querendo ou não, vai servir para confirmar que Deus é Deus. Amém, amados? Depois dos sinais, aí eles perguntam outra coisa, né? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, ou fim dos séculos, consumação do século, como uma outra versão aí vai dizer, tanto faz. É curioso que o Senhor Jesus está falando da destruição de Jerusalém, não vai restar pedra sobre pedra, mas eles entenderam que já há uma consumação do século sendo tratada aí, que já existe um fim do mundo sendo abordado aí. Que essa conversa de fim do mundo não é apenas um papo de crente, que parece que Jesus realmente já se referia a ela quando usava aquela destruição imediata, próxima ali de Jerusalém, para tratar de algo muito maior, de uma extensão muito mais ampla, que vai muito mais longe, muito mais abrangente, e que nos leva ao entendimento de que todos os episódios anteriores serviram para apontar para esse evento maior que virá no futuro. Todos, sem exceção. Desde o exemplo do dilúvio nos dias de Noé, já apontava para o fim do mundo. Desde as pragas do Egito, o êxodo, a travessia do mar, a lei do Monte Sinai, a peregrinação do deserto na direção de Canaã, já prefigurava essa nossa jornada nessa terra estranha em direção a Canaã celestial, ao céu de Deus. O cativeiro na Babilônia no século VI a.C., mais uma vez prefigurando que o Senhor promete, e o homem fica naquela, não, Deus só está fazendo um medinho na gente, Deus é muito bom, Ele é misericordioso, Ele não vai fazer mal a nós não, até que, pimba, a destruição realmente chegava. A destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus ele faz uso dela em Mateus 24, para mais uma vez, por meio de mais um desses recursos, mostrar para nós que a destruição que há de vir é real, é verdadeira, vai acontecer. E que todas as outras que aconteceram antes prefiguravam essa outra, mas que nada pode se comparar a essa que virá, porque é final,
é definitiva. Depois dela não tem mais nada, só a eternidade, não tem mais nada nesse mundo. Aí é eternidade. Glória, glória para sempre, amém, ao lado do Senhor para os seus eleitos que com ele estarão para sempre. Tragédia, horrores e sofrimentos eternos para aqueles que definitivamente estarão separados do Senhor, em tormentos inenarráveis no inferno, junto com Satanás e seus anjos. É curioso como algumas pessoas, nos seus corações, brotam uma incredulidade tal e associam toda essa demora a uma historinha para boi dormir, a um conto de fadas, que nada, Deus não é mau assim não, Deus não é tão cruel, Deus é bom, Deus não... Que Deus é esse que veria suas criaturas padecerem eternamente no fogo do inferno? Alguns exageram, né? Que Deus é esse que ficaria olhando seus filhos padecerem no inferno? Nenhum filho de Deus vai padecer no inferno. Os filhos de Deus são os salvos do Senhor Jesus. Não tenham toda essa demora, todos esses milênios de paciência e manifestação de misericórdia de Deus como justificativa para relaxo. Haverá um dia em que ninguém, diante do Senhor, no dia do julgamento, poderá dizer: Senhor, eu nunca imaginei que fosse ser assim. Ou, Senhor, eu ouvi tanto isso, mas não dava para acreditar num absurdo desse, né? Pois é, mas e agora que você está vendo? Acredita? Sim, mas agora é tarde, né? O tempo é agora. Por que nós nos atrevemos tanto? Por que nós nos submetemos a tantas situações, a tantas condições, para estarmos de pé, a duras penas, com tantas lutas? Como ele vai dizer aqui, nos versículos seguintes aí, por causa do nome dele, seremos odiados por todo mundo. Para anunciar esse evangelho que salva, para anunciar essa salvação, esse único meio de livramento, de salvação, de uma condenação eterna que é simplesmente terrível. Só quem conheceu o amor de Deus se submete a um ministério desse, porque compreende o peso da responsabilidade, o tamanho da obra confiada às nossas mãos para ser feita. E não pense que isso é uma exclusividade apenas para a vida eterna. Não, o Senhor já começa a nos abençoar aqui, nessa terra, hoje, agora, por mais que experimentemos tribulações nessa vida. Deixa eu contar um negócio para vocês, amados, um testemunho rápido usando um irmão nosso, lá da sede em Brasília, que sofreu absurdamente nessa semana. Nosso irmão Celso, popular Celção, eu não sei se alguém da igreja conhece, pelo menos da internet. Se não conheceram, vão ter a oportunidade de conhecer, que ele ainda disse que virá aqui, que quase que vinha o ano passado, mas não deu. Celção perdeu uma das filhas, sexta-feira da semana passada, anteontem inteirou uma semana. 37 anos de idade, estava bem. De repente, sentiu a pressão alta e foi para o hospital. Chegou no hospital, deu umas paradas cardíacas, mas o médico tratou. Ficou internado, fez um bocado de exame para no dia seguinte, foi na quinta-feira, na sexta-feira fariam os exames. O certo é que na sexta-feira, bem cedinho, a mulher morreu. Imagina a dor de um pai perder uma filha abruptamente dessa maneira. Esse homem sofreu horrores, passou um dia deitado, chorando. E no dia seguinte, esse homem se levantou e começou a ministrar nas nossas vidas. Começou a pregar para nós. Não chorem, não fiquem tristes, eu já chorei demais e eu estou muito triste. Mas o Senhor me consolou. E eu comecei a orar e dar glória a Deus pelos 37 anos que Deus me deu de presente para conviver com minha filha. E eu sei que a vontade do Senhor foi feita e ela sempre será. E prevalece sobre tudo e sobre todos. Estou machucado, meu coração está muito ferido, eu estou muito triste,
mas estou alegre e glorificando ao meu Deus por esses 37 anos de presente que Ele me deu de conviver com minha filha. Ele me deu, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém disser para mim que servir a Deus só tem proveito para depois que a gente morrer, eu pego essa história do Celção e esfrego na cara dela. Quem receberia um consolo tão tremendo se não fosse por meio de muito amor a Deus, muita presença do Espírito Santo em si, para suportar um momento tão terrível quanto esse? Então, meus amados, servir a Deus nos garante uma vida eterna de maravilhas, mas também serve para os momentos horrorosos que nós passamos nessa vida aqui também. E principalmente como o Celção tem passado, sofrendo horrores, mas glorificando a Deus com alegria no coração. Amados? Amém? Versículo 4. Lembrando que no versículo 3 aí, o fim dos tempos, que eles se referem ao próprio fim do mundo. Verso 4, Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Para que ninguém engane quem? Com quem Jesus está falando? Com os discípulos. Muito bem. Jesus não está falando com as multidões. As multidões, lamentavelmente, continuarão sendo enganadas. Infelizmente, vão continuar sob o mesmo engano. As multidões continuam sob engano. O cuidado para não ser enganado é dito aos discípulos, porque ainda há discípulo que pode dar uma vacilada. Eita, cochilei, me enganaram. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muita falsa pregação e anunciações da presença ou volta de Jesus tem sido comum ao longo desses 2000 anos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, olha só, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, amados, quando Jesus fala disso, e agora não é tarefa fácil para os pregadores, não é tarefa fácil para quem ouve a mensagem, separar aí o que Jesus está fazendo de referência à destruição de Jerusalém no ano 70, ao que ele esteja fazendo referência à destruição do mundo inteiro no fim dessas eras, não é tarefa fácil. É um jogo de cintura tremendo mesmo. Talvez seja exatamente por isso que alguns deturpam tanto essa mensagem. Uns puxam tudo para Jerusalém, outros puxam tudo para o fim do mundo, sem o devido cuidado de fazer o equilíbrio. Porque aqui há coisa se referindo a Jerusalém no ano 70, há coisa se referindo ao fim do mundo no final das eras, e há coisas que uma declaração só está fazendo referência às duas situações ao mesmo tempo. Porque primeiro virão falsos cristos, ou pretensos enviados de Cristo, pretensos pregadores em nome de Cristo, mas que não são. E também vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. E há quanto tempo a gente ouve isso, amados? Será que nós só conseguimos ouvir acerca disso agora, de 10, 20 anos para cá? Será que só conseguimos ouvir falar disso depois que o Bin Laden derrubou aqueles prédios lá com aqueles aviões? Ou depois da Primeira Guerra, ou da Segunda Guerra? Não, amados, sempre existiu. E Jesus está inclusive fazendo um prefácio de muitas outras referências futuras do Novo Testamento, onde nós temos conhecimento de que o Evangelho foi disseminado pelo mundo exatamente em virtude de guerras e de perseguições que houveram em algum lugar, obrigando os cristãos a fugirem para outro, a fim de que a mensagem chegasse lá.
E olha só como a coisa aperta. E tem mais. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E vocês já ouviram falar de fomes e terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino? Isso começou agora? Isso sempre existiu. É coisa muito antiga. Verso 8. Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Agora os homens que já são pais, que já experimentaram acompanhar essa empreitada, e as irmãs que são mães, é que vão entender bem a alegoria. O princípio das dores. A mulher engravida, passa ali 9 meses sofrendo enjoo, dor nas costas, dor para todo lado, menino chutando as tripas dela, aquela agonia maior do mundo. Mas a mãe, que é mãe mesmo de verdade, está louca para ver a carinha do filho, é ou não é? A grande bênção qual é? Ter aquele bebezinho no colo. Todo mundo quer, papai quer pegar, a titia quer, as vovó, todo mundo querendo. Mas para aquela pobre que está buchuda, a alegria é quando o bichinho nascer. Alegria e também como é que fala? Alívio, né? Até que enfim. Mas antes disso, ela vai experimentar instantes de dores terríveis. Dores que é até complicado a gente dizer exatamente como é, que varia de uma mulher para outra, né, Rita? Uma sofre tanto, outra sofre tão pouquinho. Tem umas que chamam o táxi para ir para o hospital, no meio do caminho o menino nasce. Tem uma amiga nossa que foi no banheiro, o menino nasceu. A irmã da Vera, a caçula, passou uns 10 dias sofrendo, indo para o hospital, voltando, ia para um, ia para outro. 10 dias sofrendo para parir uma menina não é brincadeira não, né? Porque cada mulher é de um jeito. Mas uma coisa é comum. De repente essas dores começam. De repente vem o princípio das dores. E quando essas dores começam, uma certeza a mulher tem. Qual é? Opa, agora vai nascer. É ou não é? Opa, agora o neném nasce. Comecei a sentir dores. E telefona para a mãe. Mãe, comecei a ter dor. Comecei a ter as contrações. E aí, como é que tá? Teve uma de manhã, outra agora. Não, tá morrendo demais. E agora? Não, agora é de hora em hora. Não, ainda tá tranquilo. E agora é de 5 em 5 minutos. E agora é uma emendada na outra. É agonia, né? O bicho mulher sofre. Ninguém sabe quantas contrações a mulher vai ter. Nunca ela sabe, bom, essa agora é a última. Acho que agora o menino sai, né? Não, acho que vai vir só mais umas 10 dessa, né? O certo é que as dores vêm chegando e uma certeza se tem. O menino vai nascer. Amém, amados? Quando Jesus fala dessas coisas, ele está dizendo isso é apenas o princípio das dores. Uma certeza já se tem. O Senhor vai voltar. Como o alívio do nascimento daquela criança coloca fim no sofrimento daquela mãe, a volta do Senhor vai colocar fim no sofrimento desses discípulos, dos servos do Senhor que estiverem aqui pelejando, lutando nesse mundo ainda, na ocasião em que ele voltar. Tudo isso que ele está narrando aí são apenas o princípio das dores. Olha o que diz o versículo 9. Vocês quem? Então não é qualquer pessoa, né? Não adianta o camarada não servir a Deus e imaginar que isso aqui seja algo que Jesus está proferindo para ele. A conversa é com os seus servos, é com os discípulos. O que é que vai acontecer com eles?
Vocês serão entregues para serem maltratados. Eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Eles estão pedindo sinal. Dá um sinal aí dessas coisas. Jesus deu uma porção. Um monte de sinais. Junto com os sinais, advertências. E mensagem de encorajamento. Como quem diga, não se admire. Vai ser assim mesmo. Não fique assombrado quando a coisa arrochar, não. Quando o aperreio chegar, não fique admirado, não. Vai ser assim mesmo. Não se admire, não se assombre. Você quer promessa mais dura do que essa, meu amado irmão? Olha só que coisa tremenda. Ser entregues para ser maltratados. Ser mortos. E tudo isso por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Ser odiado por várias nações por causa do nome do Senhor. Que mal você fez? Nenhum. E a recompensa qual é? Ser odiado. Jesus amado. Que bronca, hein? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Puxa vida. Se escandalizar? Reagir mal à pregação do Evangelho? Retrucar a única mensagem que pode trazer salvação? Ficar ofendido por causa da mensagem do Evangelho? Esse escandalizar ao qual o Senhor se refere é isso. Não gostei dessa conversa aí não, isso aí eu não concordo não. Eu não achei bom não, eu não vi vantagem nisso aí não. É legal quando o camarada quer ser mais religioso, né? Que aí ele inventa a religião para ele, inventa até um Deus, né? Olha, eu acho que Deus não é assim não. Deus para mim ele é desse jeito assim, Deus faz assado. Esse é o escandalizar-se com a palavra e com os mensageiros da palavra. Ainda, trair. A trairagem começa. E quem seríamos nós para reclamar da traição de irmãos em Cristo, da traição de pessoas que estão do nosso lado na igreja? Olha o que o Senhor Jesus vai experimentar aqui, momentos depois. Ele só tinha 12 discípulos e um dos 12 vai entregá-lo, o tal do Judas Iscariotes. E eles vão ver mais à frente, com certeza eles vão lembrar, porque o Senhor Jesus disse que a gente seria traído, né, rapaz? Aí você está se admirando de quê? Ele também foi, ele mesmo foi, primeiro que nós. Dureza, hein, amados? E odiar uns aos outros. Esse ódio, meus amados, não porque um torce por um time e outro torce por outro. Não porque um gosta do Lula e outro gosta do Bolsonaro. Não por motivo nenhum. Esse odiar por causa do nome de Jesus. Um evangelho que ofende. Um evangelho que nos chama para um confronto conosco mesmo. A palavra do evangelho, a mensagem da cruz é ofensiva, ela nos ofende. Nós olhamos para a mensagem do evangelho, olhamos para a nossa vida e dizemos que tem alguma coisa errada. Não está batendo. Eu preciso mudar. Eu preciso me tratar. Eu preciso melhorar. Eu preciso me consertar. E na maioria das vezes nós não queremos experimentar essa situação. A gente quer ficar do jeito que está. A gente quer que esteja tudo desse jeito aí mesmo. Assim do jeito que está, tá bom. O que? Eu tenho que abandonar isso? Não, estou afim não. O que? Eu tenho que fazer isso? Eu não gosto disso aí não.
É que o servo do Senhor não vive para fazer o que ele gosta, mas vive para fazer o que o Senhor gosta. Não vive para fazer o que eu quero, mas fazer o que ele determina. Amém, queridos? Mas o Senhor está dizendo que nesses dias, que dias são esses, amados? Esses últimos dias, quais são esses últimos dias? Todos os dias entre uma vinda e a outra do Senhor Jesus. Desde aqueles dias lá, de quando ele foi crucificado e ressuscitou, até o dia em que ele virá buscar sua igreja. Todos esses são chamados de últimos dias. E tudo que ele se refere aqui, tudo que ele trata aqui é se referindo a esses dias. Amém? Verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão, e agora vem a parte ruim. Muitos falsos profetas se levantarão. E a gente não tem dúvida disso, a gente sabe disso. A gente está careca de ver isso. Mas a parte triste da informação é quando ele diz que muitos crerão neles. Muitos falsos profetas, muitos falsos mestres se levantarão e enganarão a muitos. Eles não vão enganar um ou dois, não vão enganar meia dúzia nem 200, eles vão enganar muitos. Aqueles que optam por entrar por uma porta larga, por caminhar por um caminho largo e espaçoso, mas que conduz à perdição. Muitos andarão por ele, seduzidos pela fala desses falsos pregadores, desses falsos profetas, desses falsos mestres para nossos dias. Muita gente vai dar crédito às suas palavras. Lamentavelmente, esse muitos diz respeito à grande maioria. Aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, aqueles que se submetem ao Senhor Jesus e à sua palavra, nunca foram maioria, amados. Somos a minoria, sempre a menor parte. Por mais que nós sejamos muitos, sejamos em grande número, mas em comparado ao todo, o número dos que se perde é infinitamente maior. Porque dão ouvidos aos falsos pregadores. A mensagem dos falsos pregadores é muito agradável para eles. E mais, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Toda modalidade de maldade, mentira, enganação, todo tipo de tapiação, falsa pregação, falso amor, estabelecimento de costumes e hábitos que nós apelidamos de amor, mas que para o Senhor são odiosos e conduzem à perdição, levam à morte. E os homens amam isso tudo e se apegam a essas coisas e enganam o mundo inteiro tendo um falso amor. Uma pretensão de amor que fere a palavra de Deus, se choca contra a palavra de Deus, faz com que se encham as taças da ira de Deus contra todos os que amam e praticam essas coisas. E o verdadeiro amor vai se esfriando cada vez mais. Primeiro dos corações individualmente, depois familiarmente. E por fim, até eclesiasticamente, nós temos igrejas inteiras onde o amor de Deus é totalmente negligenciado, abolido, esculhambado para ser substituído por um falso amor. Um amor permissivo, mentiroso, pernicioso e que conduz à morte e não à vida. Ainda, verso 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui esse fim tem duas instâncias. Uma, o fim do mundo, a volta do Senhor Jesus. Outra, a nossa morte, o momento em que a nossa caminhada nesse mundo chega a um fim. Amém, queridos? Não adianta perseverar até quase o fim.
Não adianta perseverar a metade. O que vai marcar a vida do verdadeiro crente é o fato dele completar a carreira. É como numa corrida, numa prova, na Olimpíada. Não basta ser veloz, não basta correr muito bonito. É preciso cruzar a linha final. Nem que não seja em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, nem em décimo, pouco importa. O que importa é que a linha seja ultrapassada, que você passe da linha de chegada. Ou seja, que você morra em fidelidade a Deus. E principalmente, se necessário for, que morra mesmo, mas que persevere na fidelidade a Deus. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações. E então virá, agora o fim diz respeito, sim, à vinda do Senhor, e não mais à nossa morte. Os discípulos no versículo 3 pediram um sinal. Quando se darão essas coisas? Qual sinal terá de sua vinda e da consumação do século? O Senhor dá essa porção aí. Como eu disse, algumas referências aqui são diretas à destruição do templo em Jerusalém. Outras ao fim dos tempos. E outras até as duas coisas. Na semana que vem, nós vamos ver pormenores destes sinais que o Senhor vem dando à humanidade ao longo desses milênios. E o nosso objetivo é que você se encha de esperança e de convicção, de certezas em Deus, para seguir adiante, perseverante na fidelidade ao Senhor, para uma recompensa maravilhosa e abençoada no céu. Que você não desista e que você faça essa caminhada e encare essa luta, essa peleja com alegria no teu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Os discípulos pediram sinal. O Senhor deu vários, com ricos exemplos maravilhosos e que não deixam dúvida. Tenhamos sabedoria, amados, e humildade para abraçá-los e viver segundo esses sinais. As mensagens acerca do fim do mundo não têm o objetivo de causar pânico em ninguém. Porque nós não precisamos brigar conosco mesmo para crer que tudo isso é verdade, que realmente irão acontecer. Precisamos apenas nos situar quanto à mensagem e moldar a nossa vida, o nosso caráter, segundo todas essas coisas que o Senhor tem predito para nós. Amém, amados? Todos os avisos que Ele tem dado são apenas para nos encorajar, para nos encher de fé, de esperança e da convicção de que Ele é real e que Suas palavras não falham.